Olá, meninos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje vamos trabalhar ligações iônicas. Qual é o fator prioritário para que se ocorra uma ligação iônica? Quem é o principal responsável pela ligação iônica? É a última camada dos átomos, certo? Que é a chamada camada de valência. E essa ligação iônica acontece respeitando a regra do octeto. O que quer dizer a regra do octeto? Em que a última camada tem que ficar com 8 elétrons. Assim como os gases nobres são considerados elementos estáveis por terem 8 elétrons na sua última camada, na camada de valência. Então, os outros átomos tendem a fazer isso para ficarem em equilíbrio, vamos dizer assim. Para que isso ocorra, para que cada átomo fique com a sua última camada com 8 elétrons, o que é que eles fazem? Eles trocam elétrons entre si. No caso aqui, do átomo aqui de sódio, a sua distribuição eletrônica está aqui, ó, em que ao centro tem um núcleo com 11 prótons, que é a carga positiva, e na eletrosfera estão os 11 elétrons pertencentes a esse átomo. Da mesma forma acontece com o cloro. Tem 17 prótons, que é a carga positiva no núcleo, e na eletrosfera 17 elétrons distribuídos em suas camadas. A distribuição eletrônica do sódio fica da seguinte forma: camada K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, e camada M, apenas 1 elétron. Já no cloro, a camada K continua 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, camada M, 7 elétrons. Ou seja, aqui tem 7 elétrons na camada M. Qual é o mais fácil? Este átomo emprestar elétron para este, 7 elétrons para esse, ou este átomo aqui emprestar 1 elétron para cá? É mais fácil esse daqui, né? Que é o metal. E lembrando que ligações iônicas acontecem entre metais e não metais, certo? Então, no caso do sódio, ele vai doar 1 elétron para o cloro. Quando ele doa 1 elétron, o que que acontece? Se ele doa 1 elétron, esse elétron passa para cá. Essa camada aqui, que é a camada M, deixa de existir. E o sódio fica com a camada L com 8 elétrons. Fica estável. Quando este recebeu elétron, quando o cloro recebeu elétron, ele ficou também com 8, ele tinha 7. Agora, com esse elétron que ele recebeu, ele passa a ter 8 elétrons na sua camada M, também se torna estável. E isso faz com que, como esse aqui perdeu elétrons, então ele fica carregado positivamente. O cloro ganhou elétrons, então ele fica carregado negativamente. Por que que isso acontece? Porque quando ele perde um elétron, ele fica com um elétron a menos em relação ao número de prótons. Lembre-se que os prótons são a carga positiva que estão no núcleo. Ele continua com 11 prótons, ele não perde próton, ele perde elétron. E tem 10 elétrons, por isso que ele fica carregado positivamente, certo? Aqui poderia ter um umzinho aqui de lado, como é um, ninguém coloca, certo? Foi apenas um elétron, então só mesmo o sinal. Da mesma forma aqui, ficaria um menos, mas como é um, ninguém coloca, fica apenas com sinal de menos. Então esse fica carregado positivamente, fica sendo chamado íon cátion. Íon cátion. E este carregado negativamente fica chamado íon ânion.
E os dois ficaram estáveis, formando uma substância, que é, no caso aí, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Certo? Mas é dessa forma que a ligação iônica acontece. Com o íon cátion, Na positivo ou Na+, e o íon ânion, Cl-, ficam com cargas opostas, um fica carregado positivamente e o outro negativamente, isso possibilita a ligação entre eles. Eles ficam se atraindo entre si, formando a substância. E a sua fórmula fica da seguinte maneira: como eles estão em equilíbrio, ele aqui tem um elétron a menos e esse tem um elétron a mais, então a fórmula fica NaCl. E a regra é que o íon cátion vem em primeiro lugar e o ânion vem em segundo lugar. Vamos imaginar essa situação hipotética aqui. Eu tenho um elemento A, que na sua camada de valência ele tem 2 elétrons, e um elemento B, em que sua camada de valência tem 7 elétrons. Para que ocorra a ligação iônica e eles fiquem estáveis, com 8 elétrons na sua última camada, o que é que vai ter que acontecer? Observe que aqui tem 2 elétrons, então este tem que perder 2 elétrons, certo? Mas aqui o B só aceita um elétron. O que é que a gente vai fazer nesse caso? Se o A tem 2 para devolver, para emprestar, se o A tem 2 elétrons para emprestar e o B só precisa de 1 para ficar estável, então nós vamos precisar de mais um átomo de B. Mais um átomo de B é necessário para que haja essa ligação. Acontecendo isso, aí sim o átomo de A pode doar esses elétrons da camada de valência. Ele vai ficar só com a última camada e ele vai doar esses 2 elétrons para cá. Um para este e outro para este. O A ficando carregado positivamente, como ele emprestou 2 elétrons. E como nós vamos escrever a fórmula dessa ligação iônica? O A não cedeu 2 elétrons, então o A fica da seguinte maneira: A, 2+, somente um átomo, porque este átomo já doou 2 elétrons. E o B, cada B recebe um elétron, certo? B-, como precisou de 2 átomos, tem 2, B2, B-2, certo? E a fórmula final que vai ficar vai ser da seguinte maneira: como eu precisei só de um átomo de A, vai ficar A, B2, AB2. Aqui em cima não fica nada, pois esse elétron daqui foram doados para esses 2 átomos aqui, que aconteceu, né? E a fórmula final fica dessa maneira: AB2. E lembre-se que quem influencia na ligação iônica é a camada de valência. Quem é que é a camada de valência? A última camada da distribuição eletrônica destes átomos. E lembre-se que o átomo que tiver menos elétrons na sua última camada sempre vai ceder os elétrons para quem tem mais elétrons na última camada, que foi o que aconteceu aqui com A e B. Certo? Bom, isso era tudo que tinha para a aula de hoje. Um abraço a todos e até a próxima aula.